Amado Jesus, queremos agradecer a sua presença entre nós. Queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos para dividirmos um pouco das nossas experiências. Que nesta noite de hoje, mestre, todos se sintam envolvidos na sua energia de amor, a nos trazer o consolo físico e espiritual. Que possamos, mestre, fortalecer a nossa fé para enfrentarmos as dificuldades que a vida traz como experiências para que possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e levar uma palavra de conforto a quem necessita. Obrigada, Jesus, por estar entre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje, já botaram não sei quantas vezes aí, né, o tema da palestra. Bom, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sentimentos serem lapidados. Quando eu olhei esse título, a coisa que eu me lembrei foi do nosso amigo Joel. Porque lá na fraternidade, para aqueles que viram, lá na fraternidade, ele costuma falar para a gente a seguinte frase: hoje eu sou a minha melhor obra-prima. Eu concordo com ele e eu acho que essa tem a ver com o que ele está conversando um pouco hoje. Bom, gente, ao longo de nossas vidas, nós, através das nossas ações, nós construímos boas obras, bons pensamentos, boas ações, e tudo isso se reflete em nós e em nós mesmos. E vamos construindo essas boas ações e essas más ações, não tão boas, né? Vou colocar assim, nós vamos construindo essas boas e não tão boas ações de acordo com as verdades que nós possuímos. E graças a Deus, essas verdades são relativas. São relativas porque elas nos permitem, na verdade, nos abrir para que a gente possa estar trazendo novas compreensões para a gente, trazendo novos entendimentos com as experiências que a vida vai trazendo para a gente. Se a gente parar para pensar, todos fomos nos aprimorando desde a barbárie até hoje. E olha que foram muitas vidas que nós vivenciamos aqui no hoje. E essas vidas, cada uma delas que nós fomos vivenciando, nós fomos adquirindo aprendizados com as experiências que a gente ia vivenciando. E os aprendizados, eles nunca se perdem no nosso caminhar. Os aprendizados, eles ficam conosco e numa próxima oportunidade reencarnatória, próxima vez que a gente vier aqui não, né? Reencarnar, nós trazemos todo esse aprendizado conosco. E aí, como não se perde, nessa nova existência, nós vamos fazer o quê com ele? Vamos exatamente aprimorá-los. Então, apesar dos pares
hoje, apesar da gente olhar para a gente e ver que às vezes a gente faz algumas coisas não tão boas, vamos colocar assim, às vezes não nos orgulhamos muito de nós. Hoje, somos muito melhor do que fomos ontem. E é por isso que hoje nós somos a nossa melhor obra-prima. Porque não perdemos nada do que fizemos, apenas aprimoramos. Não evoluímos de maneira nenhuma. Então, tudo que fizemos, tudo vai sendo aprimorado nessa nossa caminhada. E nessa vida, tenho certeza, como diz o nosso amigo, somos a nossa melhor obra-prima. Porém, a gente colocar um porém assim, dizendo que nós continuamos falíveis. Apesar de hoje estarmos sendo a nossa melhor obra-prima, nós continuamos falíveis, carregando sentimentos que, como o título diz, precisam ser lapidados. E às vezes a gente fala assim, sentimentos a serem lapidados, e às vezes a gente foca apenas naqueles sentimentos que não são tão bons. Mas até o amor também, ele precisa ser lapidado. Eu só gostaria de fazer esse, porque a gente fixa somente nas coisas não tão boas que a gente constrói. Mas o amor também precisa ser lapidado. Porque todos os nossos sentimentos, quando são exacerbados e não compreendidos, eles precisam ser lapidados. Então, ainda somos aqueles diamantes brutos que estamos no processo de lapidação. Mas, como é que eu percebo esses sentimentos em mim? Eu tentei colocar de uma forma, e cada um às vezes tem a sua forma particular de ter essa percepção. Mas eu acho que, na grande maioria, a gente só percebe esses sentimentos quando a gente se flagra. Se flagra com dor ou sem. Porque não dá nada a gente colocar assim, dizer ao outro que ele é isso, ele é aquilo, mas se o outro ainda não se flagrou dentro daquilo que estamos apontando para ele, vai passar desapercebido. Agora, a partir do momento em que a gente fala que você é isso, que você é aquilo, muitas vezes para auxiliá-lo, muitas vezes para espizinhá-lo mesmo, não é assim? Mas se o não se flagra, não adianta. A partir do momento em que nós falarmos que aquilo e tocar a sineta, aí sim a gente vai começar a prestar, vamos dizer assim, prestar mais atenção nesse sentimento que a gente está sentindo. E normalmente, quando esse sentimento, só um momentinho, Fred, normalmente, quando esse sentimento vem com a dor, nós temos que lembrar que a dor, ela é um instrumento. Ainda é um instrumento de crescimento para nós aqui, que vivemos nesse planeta, não é? Mas ela é um instrumento não para... Vamos dizer, a dor é um sentimento para nos alertar, não para nos desestimular. Porque a dor, ela serve para trazer para nós as mudanças.
Não para que a gente desista de buscar essa transformação nesses sentimentos, mas olhar a dor como um estímulo para que ela possa seguir. Fala, Fred. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu acho, Fernanda, que você falou uma coisa que é fundamental nesse processo. É a questão da compreensão, né? Mas, assim, a gente acha que quando a gente compreende, depois a gente vai amar, depois a gente vai ter fé, mas nesse ato da gente compreender, a gente vai desenvolvendo todas essas habilidades. A gente não fica só compreendendo para depois amar, para depois ter fé. Eu só queria deixar claro isso para as pessoas, porque o ato da compreensão é um movimento em prol de nós mesmos. E quando a gente faz isso, se a gente está se movimentando em prol de nós mesmos, nós estamos também lapidando esses outros sentimentos que cercam toda aquela situação. Desculpa falar, mas é porque eu precisei enfatizar para o pessoal. Não, você está aí para fazer a palestra junto comigo, se é pouquente, não. Fernanda, antes de você continuar, a Adriana quer falar. Pode. Me corta logo aí. Tá, Adriana. Aliás, Fernanda, quando você fala que a dor é um sentimento, você está tentando nos falar de todos os sentimentos que chegam com a dor. Por exemplo, eu identifico a dor pela minha tristeza, pela minha irritabilidade, nessas coisas. Então, quando você fala que a dor é um sentimento, você está falando sobre todos esses sentimentos que nós temos quando nós estamos vivenciando a dor? Sim. Vem a agregação junta, não é assim? Porque quando vem o desconforto, né, a gente dá a nomenclatura daquele desconforto dor. Mas, normalmente, isso eu acho que para a grande maioria de todos nós, normalmente a gente se flagra muito mais na dor do que muitas vezes na observação ou o fato da gente escutar a coisa, não é assim? Entender até mesmo a dor do outro, mas parece que para a gente ainda a gente só compreende, parece que a coisa se fixa muito mais dentro de nós quando a gente sente, entre aspas, não é assim, a dor. E ela é fundamental. Só que a gente não pode valorizar. Talvez essa palavra valorizar, ela precisa ser aplicada em muitas situações na nossa vida. Porque toda vez que a gente valoriza muito, né, e a gente costuma muito dizer na fraternidade, que quando a gente valoriza demais essa dor, ela vira um sofrimento. E aí é muito mais complicado sairmos de um processo no qual nós estamos vivenciando pelo sofrimento. A dor, ela vai chegar até nós porque todos nós somos emoção e razão. Primeiro, chegar até nós o sentimento. E esse sentimento, ele precisa ser raciocinado. Então, vai doer. Eu posso sentar, eu posso chorar, mas no momento em que eu valorizo só esse meu sentimento, à medida em que eu fico, vamos dizer assim, se apiedando de mim, eu não me abro para essa percepção que eu coloquei lá em cima da verdade. Por quê? Eu estou sofrendo, né? Eu passo a dor pelo sofrimento, porque, de certa forma, a minha verdade, ela foi, entre aspas, contrariada. Preciso começar a enxergar essa nova experiência que está sendo trazida até mim de uma forma adulta, de uma forma onde eu vou olhar e vou dizer, não, eu sou falível, vou me equivocar, mas eu preciso prestar atenção no que chega. Eu não posso me blindar achando que as verdades são verdades absolutas. Eu posso até não concordar no primeiro momento com o que o outro chega e diz, mas eu preciso me abrir para escutar o que o outro tem
a falar para mim. Então, a partir do momento em que eu me abro para outras compreensões dessa minha verdade. E não é que esteja errada, não. Não se constrói dentro daquilo que acredita. E dentro dessa crença está ali as nossas verdades. E todo mundo tem a sua verdade particular. Algumas nós compartilhamos, não é assim? Mas muitas vezes até essas próprias verdades compartilhadas, elas são sentidas de uma forma diferente. Então, quando eu não valorizo essa dor que chegou até mim, eu me abro. E quando eu me abro, eu posso, dentro do exercitar o meu livre-arbítrio para poder fazer novas escolhas. E fazer essas novas escolhas, elas vão gerar, com certeza, outros sentimentos em nós. E esses sentimentos, o que a gente tem que prestar muito atenção nesses sentimentos que nós vamos estar gerando, são sentimentos que temos que trabalhar para estarmos bem. Por quê? Por mais às vezes que a gente se esforce, às vezes nos puxam para baixo. Não é assim? E aí vem a tal da culpa, porque eu fiz, eu deixei de fazer. Só que, gente, em primeiro lugar, nós não somos vítimas. Todos nós somos adultos o suficientes e agimos de acordo com aquilo que acreditamos e vamos ter responsabilidades frente aos nossos atos. E a partir daí que eu tenho algumas atitudes, terei que responder por elas. Atitudes que, com certeza, algumas serão boas, outras não tão boas. Mas sempre responderei. Só que, se eu tomo uma atitude em que eu não vou gerar, né, em mim algum sentimento produtivo, eu não tenho que carregar a culpa. Porque quando a gente pega esse sentimento de culpa, a gente começa a viver, digamos assim, do passado. Porque você sempre retroage ao pensamento, aquele momento, e você fica buscando aquela energia lá de trás que você vivenciou. E ninguém vive do passado. Todos nós vivemos do presente. E quando a gente fica... Oi? Nós temos já duas perguntas. Deixa eu só completar aqui o raciocínio. Tá bom. E aí, quando a gente fica preso a essas culpas, nós entramos num processo de vitimização. E aí, gente, ninguém é vítima. Ninguém fracassou. A gente fracassa porque nós estamos aprendendo a fazer. Então, para que a gente possa se desvencilhar desses sentimentos, vamos nos colocar exatamente como aprendizes que estamos aprendendo a fazer. Fala, Roseli. Então, tem uma pergunta aqui que é do Daniel. Ele coloca assim: é que lapidar só se faz através de impactos, ou seja, pancadas, né? Não. Nem sempre. Foi aquilo que eu falei, né? A pancada, né, que está se referindo, foi a dor na qual eu me referi. Muitos de nós ainda
achamos que só através da dor, da pancada, como ele está se referindo, é que a gente vai se lapidar. Não, gente. Sempre. Nós temos a nossa inteligência para ser utilizada. O raciocínio está aí para ser colocado em prática. E nós podemos aprender na observação também. A gente se flagra muito mais na dor, né? Quando vem a pancada, a gente se flagra e aí a gente sabe que doeu e que precisa, se eu quiser, trabalhar a mudança para fazer diferente. Mas a gente precisa também tirar isso um pouco de foco, porque senão a gente perde a oportunidade de aprender na observação. Porque é só a gente olhar para o lado e ver as pessoas vivenciando determinadas situações e eu parar e às vezes eu estou vivenciando aquilo. Então, por que eu não posso me trabalhar, fazer diferente, vendo o sofrimento ali? Às vezes, a história da pancada é porque, às vezes, a gente se culpa demais. Então, eu acho que eu só mereço até mesmo me lapidar se tiver pancada em cima de pancada. Então, não precisamos agir assim. Vamos respeitar a dor quando ela chega, trabalhar, valorizá-la, mas também começar a entender que podemos aprender na observação. Tudo bem, Daniel? Vamos lá. Posso fazer a próxima? Na última palestra sobre o amor incondicional, a palestrante citou que a pessoa não ama, a pessoa gosta. Como o amor tem que ser lapidado? Se estamos ainda na fase de gostar. Ou se o gostar tem que ser lapidado, por quê? Se o amor é algo mais puro e angélico, tem como resumir? Quer que eu repita? O amor o processo do gostar, não é assim? É um caminho que a gente faz para poder compreender o amor, um amor mais puro, não é assim? A gente tem muitos problemas com nomenclaturas. A gente diz que ama um filho, a gente diz que ama, mas é o amor que compreendemos. Mas tudo na nossa vida, eu creio que todos os nossos sentimentos, nós estamos aprendendo a lidar com eles, aprendendo a entender cada um quando chega até nós. Então, nós vamos, dentro dessa compreensão, sentir alguns desconfortos, sim. O que eu disse? Até o amor, ele precisa ser lapidado. Porque todos os sentimentos, nós estamos lapidando. E vamos continuar a lapidá-los por muito tempo ainda no nosso caminhar. As vidas que vivenciamos não são suficientes para, até hoje, no nosso patamar evolutivo, estarmos já atendendo, vamos dizer assim, dentro das leis divinas, da pureza, que realmente cada sentimento tem a sua validade. Então, todos os sentimentos nós estamos lapidando. E o amor não fica fora. Então, à medida que a gente aprimora o nosso gostar, nós estaremos caminhando para estarmos conhecendo um amor mais puro. Mas é claro, gostamos mais de uns e menos de outros. Isso é fato. Fernanda, a Claudine está pedindo para que você fale um pouquinho mais sobre o sentimento de culpa. Vale a pena sentir?
Essa palavrinha de 5 letrinhas, ela faz um enorme na assim. E é um sentimento que, se a gente parar dentro de uma forma bem racional, é um sentimento que deveríamos sentir. Por quê? Se nós fazemos aquilo que sabemos fazer, e naquele momento era aquela verdade, e eu tive um ato, qual seja, e extravasei o meu sentimento e coloquei, o outro, ele vai receber da forma que dentro da verdade dele, ele abraça. E ele vai externar esse sentimento para nós, com certeza, assim como nós. Ele vai externar. E esse sentimento que nós colocamos e o outro não respondeu de uma forma de nós esperaríamos que ele respondesse, causei algum dano, ele traz para nós um desconforto que colocamos o nome de culpa. Só que não foi aquilo que eu sabia fazer? Então, por que eu tenho que me culpar? Eu não tenho que me culpar por eu ter agido daquela forma. A partir do momento em que veio esse sentimento e eu me senti desconfortável, o que eu tenho que fazer é trabalhar para fazer diferente. Aprender com esse sentimento que chegou até aquele momento. Então, alimentar a culpa, nós, né, que ainda muitas vezes abraçamos esse sentimento, temos que começar seriamente a reavaliar se vale a pena, se vale a pena continuarmos a alimentar e valorar esse sentimento. Porque não vamos resolver no outro e nem na gente. Então, vamos ser diferente. Pedir desculpa, o outro vai desculpar se ele quiser. Peça você. Sinta esse peso sendo retirado muitas vezes no pedido de desculpa. O outro, ele também terá o livre-arbítrio de não querer te perdoar. Mas antes de qualquer coisa, do outro me perdoar, eu preciso me perdoar. E entender que eu dei aquilo que eu esperava, mas que eu tenho toda a condição de fazer diferente. Fernanda, Fred quer falar, depois a Adriana, tá? Fala, Fred. Olha só, a todo momento da nossa palestra, né, no nosso bate-papo, você falou de raciocínio, sabe? Eu gostaria que, de repente, você pudesse encaixar a palavra raciocínio. Eu sei que você já encaixou, mas, assim, de maneira, nesse momento, a palavra raciocínio, aonde que ela estaria inserida nesse contexto da lapidação dos sentimentos? O sentimento, ele é muito ligado à emoção, não é assim? E estamos ainda nessa busca do equilíbrio dessa razão e dessa emoção na nossa vida, não é? Isso em outras palestras, a gente ouviu isso. Essa busca desse equilíbrio é que a gente vai estar encontrando a harmonia no nosso caminhar. Só que, às vezes a gente olha, existem pessoas que são mais racionais, outras mais racionais. Mas ainda é um processo de... Mas o raciocínio, ele precisa existir em tudo na nossa vida. Porque se raciocinarmos, como é que nós vamos buscar compreender aquilo que estamos sentindo? Como é que nós vamos compreender aquilo que estamos
transmitindo ao outro. O outro, nós vamos ver uma resposta sempre através da sua emoção, né? Ele fala, mas nós não podemos jamais esquecer do raciocínio no nosso caminhar. Sem o raciocínio, não crescemos. Porque como é que vamos avaliar os sentimentos bons e não tão bons que carregamos? Somente raciocinando. E normalmente os não tão bons precisam ser afagados. São esses que vão trazer, né, como eu falei em cima, vão refletir em mim e no outro. No momento em que a gente para refletir toda vez em que o desconforto chega até nós, que é esse sentimento mal compreendido, é que nós nos possibilitamos a enxergar. E aí, Fred, enxergar se quisermos. Porque nós temos o direito só de sentir. Só de sentir, só de colocar aquilo que a gente quer para o outro. E vamos assim, às vezes a gente vai como um trator na nossa vida. Só que a vida, ela é muito sábia. E sempre ela vai trazer oportunidades para que a gente pare, se observe. E uma das coisas que a vida é tão sábia e que eu acho que nós passamos por isso, é que quando o nosso emocional ele não está muito bem, não é? Como é que a gente se porta, né? A gente às vezes não dá atenção, né? Dentro do que a gente está vivenciando e vai abraçando aqueles sentimentos, E aí o que acontece? O nosso físico começa a gritar. E aí, eu costumo dizer que Deus é tão bom que nós temos essa sineta, que é o nosso corpo físico. O corpo físico começa a gritar, é a hora de eu parar e o que eu estou fazendo? Porque quando ele grita, é que o nosso emocional, ele já está bastante balanceado. Mas antes de chegar ao físico, a vida nos oportuniza raciocinarmos sempre. Opção. E às vezes não queremos raciocinar. E aí, às vezes, chega o quê? A dor física. E é na dor física que muitas vezes vamos parar para exatamente raciocinar o porquê de estarmos sentindo tudo isso e vamos verificar muitas vezes que o nosso físico não tem nada, ao médico não temos nada, e aonde está o problema? No nosso emocional. Se só sentirmos e não raciocinarmos, aí vamos ter muitas vezes algumas consequências desagradáveis para nós. Só para conseguiu, mas espera só um pouquinho, Adriana. Só para eu me orientar, então, significa dizer que se eu detecto aquele sentimento, eu tenho que começar do zero ou eu tenho que aprender a ressignificar aquele sentimento que eu tenho? Do zero não, Fred, que eu acho que nós não temos nenhum sentimento zero. Nós temos que exatamente começar a ressignificar, como você colocou. Começar a analisar o porquê que aquilo bateu, incomodou e começar a raciocinar em cima disso. Obrigado. Fala, Adriana. Você meio que já respondeu um ponto da minha pergunta. Uma vez eu assisti uma palestra, até numa quinta-feira, e o palestrante ele estava falando a respeito dos sentimentos. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que no momento em que ele estava falando sobre isso, eu me flagrei ignorante dos sentimentos que eu porto. Então, quantas e quantas vezes eu estou
num turbilhão de sentimentos, num turbilhão de emoções, e eu não sei o que eu estou portando. Eu não sei se eu estou com raiva, eu não sei se eu estou irritada, eu não sei se eu estou triste, sabe? Então, você já... E um dos sentimentos que me parece que incomoda essa humanidade que está assistindo aqui a palestra, e aí eu faço cor a Claudine, é a tal da culpa. Porque muitas vezes eu já me vi, e é por isso que eu quero fazer a pergunta, não sabendo se eu estou no meu processo de culpa ou se eu estou no meu processo já de arrependimento. Você entende a diferença? E isso faz com que muitas vezes a gente não saiba qual é a ferramenta que a gente deve usar naquele momento. Porque se eu não sei o que eu estou sentindo, como é que eu sei como lidar com aquilo? Será que você consegue me esclarecer um pouco sobre isso? Por causa dessa lapidação dos sentimentos? Olha, a culpa vem e bate, né? Porque ela está muito ligada no nosso primeiro ato, ligada no ato que executamos, vamos dizer assim. Dentro daquele ato que executamos, a reação do outro vai fazer com que a gente se culpe por ter feito. Eu fiz, poxa vida, poderia ter feito diferente. Esse poderia ter feito diferente já vem a minha fase de arrependimento. Entendeu? Então, a culpa é um sentimento ainda que vai bater na gente. Dentro de algumas atitudes que vamos tomar, ela vai bater na gente. Só que eu preciso raciocinar isso para que isso não vire uma bola de neve na minha vida. Então, o que acontece? Posso fazer diferente? Aí já vem o encaminhamento do meu arrependimento. E aí eu raciocino para que eu posso fazer? Porque às vezes a gente tem atitudes intempestivas, vamos dizer assim, e a gente causa os transtornos na vida do outro. E depois a gente se sente culpada por aquilo daquela forma. E depois a gente se arrepende porque poderia ter feito diferente. Então, eu acho que isso é um processo em que nós estamos aprendendo a lapidar esse sentimento na nossa vida. Então, todos esses sentimentos, esses como tantos outros, eles vão bater, né, na nossa porta. Porque, gente, ninguém está aqui a passeio, não é assim? Todos nós viemos com uma proposta quando assinamos o nosso contrato lá em cima, né, para virmos. Todos nós estudamos, nos preparamos para poder dar certo. Só esses sentimentos que a gente precisa lapidar, a gente precisa compreender que são vários que portamos. Mas não é, por exemplo, nessa vida que vamos dar conta todos. Pode experienciar alguns, mas dentro do nosso planejamento espiritual, nós nos preparamos para lidar com alguns de uma forma mais apropriada, vamos dizer assim. Mas nós vamos estar em contato com vários sentimentos para a gente trabalhar, visualizando no outro, para a gente estar. Por quê? Se eu não estou trabalhando muitas vezes sentimento nessa vida, mas eu vejo no outro, eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então, quando eu olho no outro e não tenho, né, aflorado em mim, não significa que eu não possuo. Eu só estou reconhecendo aquilo que eu conheço. E baseado nisso é que
nós não podemos estar nos comparando a ninguém. A gente precisa entender que o outro ele tem a sua proposta, o outro depende do esforço individual dele, do crescimento dele, assim como o meu, para fazer diferente nessas lapidações que a gente precisa fazer. Fala, Fred. Adriana, você quer falar? Pode falar. Adriana, relacionado. Depois eu falo. Fala, Adriana. Será que eu posso fazer uma pergunta antes de vocês? Tem a ver com isso que a Fernanda está falando. Posso fazer? Ou ela quer complementar? Eu acho que ela quer complementar, Adriana? A minha pergunta, ela complementa, porque... Mas eu não quero passar a vez. Não quero passar na frente dos outros. É o seguinte, já que me deixaram falar. Durante muito tempo, eu encarei a culpa como algo muito ruim. E aí, me disseram, né, que a culpa ela é uma ferramenta muito preciosa, a partir do momento que eu ainda necessito dela, já que eu a uso, eu ainda necessito dela para ultrapassar muitas dificuldades. Então, a minha pergunta ela é até muito direta. Se eu te perguntasse assim, a culpa, então, ela é um sentimento positivo ou negativo, dentro do contexto geral? Qual seria a resposta que você poderia me dar? A culpa ela é negativa quando você abraça e não raciocina. E aí você se paralisa em cima daquela culpa, daquele sentimento, e fica ali moendo, vamos dizer assim. Do lado positivo é quando ela bate e sacode. Ela te sacode para você fazer diferente. Usar o raciocínio para fazer diferente. Então, tem o lado positivo e tem o lado negativo. E aí a escolha vai ser sempre nossa. Mas o que a gente não pode perder, o feeling, é o tal do raciocínio. Eu não posso deixar de raciocinar jamais os sentimentos. Deu para entender? Fala, Roseli. Eu vou ler a pergunta aqui. Eu acho que você já falou um pouco, mas talvez precise complementar. Foi colocado assim: eu fico confusa com o lapidar sentimentos, porque são muitos. Eu prefiro olhar causas e consequência. Se eu não estou gostando do resultado, procuro mudar, identificando como agir, o que me impulsionou e procuro mudar daí. Estou em lapidação assim? Tenho me sentido melhor com essa visão, mais simples. Não gostaria de ser nada. Só mais isso, só isso. Sim, e entenda uma coisa, cada um vai usar a sua própria metodologia para o seu crescimento interior. Mas toda ação nossa, ela tem um sentimento. Nós sentimos e depois agimos. Então, toda ação, ela vem carregada de um sentimento, mínimo que seja, mas ela vem carregada de um sentimento. E aí, nessa ação, a gente se observa. Por que que eu agi assim? Foi porque eu senti determinada sentimento, não é assim? Determinada emoção que fez com que eu agisse assim. A gente faz o processo ao contrário. Eu agi. Por que que eu agi assim? Qual o sentimento que eu embuti naquela ação que foi favorável ou não? Mas são nas ações que a gente presta mais atenção. Mas se a gente fizer de trás para frente, a gente vai entender que tem um sentimento ali que precisa ser trabalhado para aquela ação melhor.
conseguir explicar? Se não, ela deve falar alguma coisa, né? Tá bom. Fred. Olha só, quando você está falando de culpa, eu vou tentar ser breve na explanação, porque me veio uma ideia aqui na cabeça muito maluquinha, mas eu acho que é legal compartilhar, porque não funciona assim para todo mundo, mas comigo a culpa funcionou desse jeito. Entenda só, é você que vai me complementar. Mas enquanto eu agia e ficava sentindo só a culpa, a culpa, a culpa, eu alimentava a dor, eu alimentava o sofrimento. Legal? Por quê? Porque eu estou em processo de melhorar meu orgulho e a minha vaidade. Ou seja, eu sou uma pessoa muito orgulhosa e vaidosa. Ok? Mas parece que a culpa, ela fragilizou, ela me levou a um ponto tal, lembra daquele reflexo no corpo material? Ela me levou a um ponto tal que não que ela minou meu orgulho e a vaidade, mas eu tive que raciocinar, como a gente falou lá para trás, como você falou lá para trás, e perceber se valeria a pena eu continuar sendo uma pessoa orgulhosa ou vaidosa, ou começar a trabalhar essa culpa olhando para mim mesmo, para eu poder ver onde eu poderia mudar a minha forma de agir, entendeu? Eu não consegui, depois do que você falou e do que a Adriana perguntou, eu não consigo mais ver a culpa como sendo uma coisa tão pesada. Gente, entendam o seguinte, porque parece que a culpa, conforme ela foi aumentando, ela diminuiu o meu orgulho e a minha vaidade, que me impediam de raciocinar de outra forma, porque eu achava que aquilo que eu tinha era uma verdade fechada, e essa culpa me permitiu me abrir para escutar outros raciocínios, outras falas, e me reestruturar, entendeu? É doideira, cara. Fred, talvez a dor tenha sido maior que o seu orgulho e a sua vaidade. É isso aí. E aí, a partir do momento que essa dor ela passa a ser maior, no livre-arbítrio, você pode optar em ficar sentindo ou buscar se lapidar. E não é fácil, claro que não é fácil a gente trabalhar nosso orgulho, nossa vaidade. Não é. A gente tem muitas viciações posturais. E essas viciações posturais que todos nós temos, em muitos aspectos, são carregadas de sentimentos bons e não tão bons. Então, a vaidade é um sentimento, né? São sentimentos, na verdade, que a gente vai num processo, né? Que a gente vai achando tão natural que a gente às vezes não se apercebe. Porque é postural. Só que, como eu disse, ninguém está a passeio. Todos nós estamos aqui para nos lapidarmos. E vem a vida e traz situações para que você possa se flagrar dentro do seu orgulho e dentro da sua vaidade. E aí você vai agir de uma forma em que, né, se não for na observação, você vai aprender na dor. Muito obrigado. Tudo bem? Tem mais? Temos mais perguntas, sim. Posso? Pode. A Júlia está falando o seguinte: acho que uma vez que a culpa tenha cumprido o seu objetivo, é o momento de nos libertarmos dela, já que não serve mais para o bem. Sim, mas não é um processo fácil, não é assim? Mas é possível. É possível diante daquilo que a gente falou um pouquinho. Não precisamos arrastar. Simplesmente, eu me resolvo, preciso seguir. É assim que funciona. Depois do amado, ele não volta para o caneco. Então, vamos ferver um novo leite. É assim que funciona. Tem outra pergunta aqui do Daniel. Os sentimentos são controláveis ou são apenas pura interpretação individual de quem sente? Cada um de uma forma, não é assim? Cada um é um ser individual que sente e pensa.
Então, cada um vai sentir de uma forma, né? Para mais, para menos, mas vai sentir de uma forma. Agora, controláveis é isso que a gente está aprendendo no seguinte: estamos educando os nossos sentimentos. Porque quando Jesus veio até nós, ele vivenciou tudo isso que nós estamos vivenciando. Tudo isso. E o que ele fez para onde está? Ele simplesmente educou todos os seus sentimentos. E sentimentos educados são controlados. Nós aprendemos a lidar com eles. Então, nós estamos neste plano. Vai lá. Fred primeiro. Desculpa, que às vezes eu não vejo, é muita gente. Fernanda, olha só, me ajuda então, porque vem um outro pensamento aqui, porque a fraternidade, ela tem uma frase legal, que ela fala sempre assim, a pomba pode até pousar, mas ela não pode criar residência, né? Então, pelo que assim, a gente está discutindo, parece que nós visitaremos em algum momento da nossa vida o sentimento de culpa. Mas a gente não pode residir eternamente no sentimento de culpa. É mais ou menos isso? Você faz a escolha de ficar ou não. A história da pomba é a pomba, ela pode pousar, mas não é bom a gente deixar ela fazer o ninho, criar filhotes, não é assim? É exatamente o que é? São os pensamentos. O pensamento, ele vem, nós vamos abraçar esse pensamento, não é assim? E temos que analisar esses pensamentos para poder ver se vale a pena absorvê-los. Então, o que a gente sempre fala, muitas vezes lá na fraternidade, que o pensamento virá para todos nós. Só que nós temos que selecionar o que a gente pensa. Se a gente pensa coisas boas para o outro, que a gente possa seguir com esse pensamento. O pensamento não é tão bom, nem construtivo, não é assim? Nem para mim, nem para o outro. Por que eu vou alimentar? É a história do fazer o ninho. Para que eu vou deixar fazer o ninho? Para que eu vou alimentar esses pensamentos não construtivos que a gente sabe que levará, né, para o outro, muitas vezes, e para mim, desconforto. Então, nós precisamos estar atentos muito ao que pensamos, porque o vigiar é isso, é selecionar o que a gente pensa, para ter uma harmonia maior para o nosso ser. Tudo bem? A Claudine quer perguntar. Não, na verdade, foi algo mais ou menos lá de trás que você falou, né? Porque você disse um pouquinho antes que toda ação, ela vem carregada de sentimento, né? E que primeiro a gente sente, depois a gente age. E eu ainda ia completar, né? Depois a gente pensa, né? Primeiro a gente sente, depois a gente age. Aí depois que a gente vai pensar o que fez. E quando a gente pensa, é que a hora que vem esse raciocínio, né, entendo eu, que é onde vem aquele monte de sentimento que muitas vezes torna um emaranhado, né, porque infelizmente a gente só pensa depois. Era só isso. Era só uma consideração, né? Nem tem uma pergunta. Pensar, a gente pensa, a gente aprimora esse pensamento depois. E aí o estrago muitas vezes já está feito. É por aí. Fala, Roseli. Eu? Roseli? Roseli? Você tinha Não. Por enquanto não tem pergunta. Pode continuar, Fernanda. Mas aí, rapidinho, que eu estou raciocinando muito hoje. Vocês até me desculpem, tá, gente? Se eu estiver passando na frente de alguém, mas eu preciso de perguntar. Olha só que engraçado que você está mostrando para mim, que eu estou ficando assim, bem contagiado.
Quando a gente fala de sentimentos, a gente não tá, todos nós temos todos os sentimentos em nós, mas o que nos diferencia, então, pelo que você está falando, é como nós lidamos com esses sentimentos que nós portamos. É isso que nos faz diferente um do outro. Não só como lidamos, né? Mas pelas escolhas que fazemos, o que alimentamos, e somamos esse grupo de sentimentos. E aí, como lidamos é o que faz a diferença entre eu e você, eu e a Adriana, eu e a Roseli, eu e todo mundo que está aqui. Por isso que a necessidade da lapidação. Sim. Nós nos diferenciamos uns dos outros pela nossa, assim, muito mais vista pela parte externa, pela nossa forma de agir, não é assim? Porque o nosso pensamento, ele fica oculto em nós. Aí dá para a gente, né, camuflar, vamos dizer assim, né, nossos pensamentos. As nossas ações, por mais que às vezes, como a gente diz, às vezes a gente usa máscaras, né, e age, às vezes, de uma forma em que o nosso interior não condiz, chega um momento que essas máscaras, elas acabam caindo e nós vamos nos externar, né, nos aparentar da forma que nós somos. Mas a gente precisa compreender que todos nós estamos num processo de crescimento. Todos nós. E, nesse processo de crescimento, nós vamos estar vivenciando as experiências que a vida vai trazendo. Com o nosso raciocínio, nós vamos gerenciando a nossa vida. Vai caber a cada um de nós fazermos, né, vivenciarmos de uma forma em que eu acredito ser verdadeiro. Todos nós sabemos que as leis divinas, elas incidem sobre nós o tempo inteiro. O tempo inteiro, elas estão aí incidindo sobre nós. E essas leis divinas, quando elas incidem sobre nós, e nós vamos de contra elas, nós seremos chamados, e aí a gente precisa entender que nós vamos ser chamados dentro do entendimento de cada um. Não será cobrado, entendam bem, entre aspas, aquilo que o outro não tem condição de fazer. Todos nós vamos estar vivenciando aquilo que nós temos condição de vivenciar. Então, não existe a história de que o fardo é pesado. Não, gente. Por mais às vezes que a gente olhe, né? Olhe o outro, olhe o que ele vivencia, ele se preparou para estar vivenciando aquilo. Mas ele se preparou de uma forma consciente em que ele estaria enfrentando essas dificuldades. Às vezes a gente fica um pouco rebeldes, não é assim? Mas todos nós nos preparamos para estarmos vivenciando as situações. Porém, tantas outras a gente, vamos dizer assim, cria. E aí a gente vai ver que muitas vezes fez muitas bobagens. Porque dentro do nosso planejamento espiritual, a gente para vivenciar algumas circunstâncias. Mas o nosso planejamento também, ele é um planejamento flexível. Não é nada enrijecido. Existem algumas coisas que vamos precisar vivenciar. Mas outras, dentro das nossas escolhas, nós vamos estar criando. E nessa criação, dentro do que vivenciamos nas nossas vidas, a gente pode ter certeza que algo similar a gente já vivenciou.
O que nós estamos vivenciando hoje é muito mais processo de estarmos nos lapidando. Com certeza, nessas nossas vidas, nós, como a gente brinca lá na fraternidade, né? Ninguém é boa bisca. Ninguém aqui, neste quadradinho, é boa bisca. Todos nós fizemos alguma coisa para estarmos aqui nesse planeta, no processo de que plantamos e colhemos. Mas isso, gente, não é algo que a gente tem que olhar, por mais que a gente brinque, né, que não somos boabistas, não é para que a gente se envergonhe de nós, não é para que a gente coloque uma carapaça, né, dizendo que eu sou um caso perdido. Não, nada disso. Simplesmente nós estamos aqui porque foi a nossa hora de estarmos, é o momento que Deus permitiu que estivéssemos, exatamente porque criamos a condição de estarmos nos lapidando. E o que a gente precisa se lapidar? São exatamente esses sentimentos que dentro das plantações que a gente vê, não é? Que nós plantamos coisas não tão boas, nós vamos estar colhendo. E Deus é tão bom que muitas vezes a gente, não da forma que plantamos. Porque às vezes, né, a gente dá, às vezes, uns exemplos na nossa casa, no sentido de que aquele que muito mata, que foi um matador de aluguel, né, que ele vai ter que morrer assassinado. Não. Quantas vezes ele vive essa vida para salvar vidas? Que ele tem que, né, vivenciar uma vida e partir dessa vida sendo assassinado como um dia ele assassinou. Por que ele não pode salvar vidas? Resgatar tantas outras coisas que ele um dia privou de outras pessoas. Então, quantas vezes nós assumimos no nosso lugar de papel de assassino de aluguel, mas simplesmente com a língua. Eu brinco que a nossa língua não é bifurcada, ela é quadrifurcada. Por quê, gente? Quantas vezes nós matamos, às vezes, a esperança, levamos palavras assim, que deixam as pessoas de uma forma assim, né, para baixo. Então, quantos de nós, e aí isso é um processo evolutivo, porque quem sabe um dia fomos matadores de aluguéis e fomos nos aprimorando, estamos matando hoje com a língua. E esses dentes que temos não resolvem nem eles segurarem a nossa língua. Não é assim? Então, é tudo um processo que nós estamos fazendo no nosso caminhar. Tudo é aprendizado. Então, cada vez vivenciamos uma vida, nós vamos experimentar situações para nos... Cada vida será assim. E eu me abasteço nessa vida, me trabalho, auxilio o outro, esse trabalho também que é, porque eu não faço sozinha, está aí a sociedade que a gente vivencia, porque precisamos estar em contato uns com os outros para nos auxiliarmos. E eis que trocamos, vamos dizer assim, as nossas experiências, nós estamos nos lapidando mutuamente. Então, não tem como eu crescer sozinho. Eu preciso estar com o meu próximo para estar me auxiliando e ele auxiliando. Então, como somos ainda portadores
de sentimentos, às vezes, tão fortes em nós. Esses sentimentos, eles precisam, até por conta da gente não os compreender muito bem, nós precisamos colocá-los para fora. E quando colocamos fora, às vezes da gente estar se flagrando. E aí, a partir desse momento em que a gente se percebe, fiz algo não tão bom. Que bom que eu me percebi. Porque isso, em outros tempos, eu nem me percebia. Eu passava por cima que nem um trator dos outros. E hoje, quando eu me flagro, isso não é um crescimento. Isso não é um processo de lapidação interior que nós estamos fazendo. Por isso ainda que a dor, ela ainda é um instrumento. Então, toda vez que eu me flagrar, eu tenho que, em primeiro lugar, talvez se a gente se habituasse a fazer isso, agradecer a Deus. Obrigada por eu estar me percebendo. Mas a gente se perceber dói. Se perceber dói. Porque nós temos que nos admitir que estamos assim. Aí não é eu sou assim. Nós estamos assim, nós estamos assados. Porque se toda vez que eu me flagro, eu me fecho dizendo eu sou dessa forma, eu passo a compreender o meu processo de lapidação. Porque se eu me abro exatamente para raciocinar esses sentimentos e me abrir a outros para que eu cresça. Então, dentro disso, gente, quando a gente começa a experimentar esses processos na nossa vida, prestando mais atenção, gente, em primeiro lugar do que no outro, a gente começa a se observar mais, a gente começa a se analisar mais. Porque quando a gente olha somente o outro, os ditos defeitos do outro, na verdade, estamos enxergando ali também os nossos defeitos. E a gente se fixa tanto no defeito do outro, esquece que a gente precisa fazer as modificações em nós também. Pergunta, Roseli? Fernanda, o Arlindo quer fazer uma pergunta. Uhum. Também uma pergunta, mas no final pode ser pergunta. O seguinte, a nossa reflexão sobre lapidar o nosso sentimento nos lembra que Jesus falou para que nós sermos perfeitos como o Pai, né? Nós estamos muito longe disso aí, mas vamos batalhar para chegar um pouquinho lá. Bom, aí então, sentimento de culpa, ódio, todos esses, nós nos preocupamos um pouquinho mais. Mas como você começou a falar em sentimento de dor, aí naquele momento eu me lembrei da alegria. Então, muitas vezes, nós exacerbamos essa alegria e esquecendo do nosso vizinho, ou até mesmo dentro de casa, um que não está bem confortável com alguma situação, e às vezes esquecemos de controlar essa alegria. Então, como nossas ações elas se refletem no universo, não é só preocupação com aquele que está no vizinho, ou aquele que está dentro de casa, mais próximo de nós. Mas, nesse momento de dor, por exemplo, no mundo inteiro, então a gente às vezes esquece e leva a menção e vamos nós. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso.
O sentimento de alegria exacerbado. E às vezes a gente esquece. Arlindo, na verdade, não é só alegria, né? Você citou alegria. Mas todo sentimento exacerbado, ele vai trazer um desconforto, não é assim? Ao outro, às vezes, e a mim também. Mas quando você falou assim, né, da dor, misturou um pouquinho de dor e alegria, a gente tem que compreender uma coisa. Todos nós somos responsáveis pelos sentimentos que geramos em nós e no outro, em relação ao outro. E eu preciso ser sempre verdadeira com os meus sentimentos, mas eu preciso entender que o sentimento em relação, quando você colocou, às vezes eu estou alegre e o outro dentro da minha casa não está bem. O fato de eu estar é um estado de espírito, não é assim? Estamos. Eu demonstrar a minha alegria, muitas vezes eu auxilio na dor do outro. Mas eu preciso demonstrar essa minha alegria com respeito. Todos os nossos sentimentos, eles devem ser respeitosos em relação à nossa ação ao outro. Por isso que nós estamos nesse trabalho de lapidação. Então, muitas e muitas vezes, nós exacerbamos muitas coisas na nossa vida. E depois, a vida vem peneirando, e a gente vai caindo em si, né? Em muitas circunstâncias, e a gente percebe que a gente precisa se trabalhar. E isso, essa exacerbação, nada mais é do que um trabalho de lapidação que todos nós estamos tentando fazer conosco. Uns mais, outros menos. E aí isso é um processo muito individual. Às vezes a gente olha e vê, nossa, fulano, né? Dessa forma. Mas a gente não sabe qual foi o processo de lapidação dele. Se o fulano contou, eu também consigo. Mas é puramente individual essa questão de nos lapidarmos. Porque se fizermos por nós, quem é que vai fazer? O outro, ele pode nos auxiliar. Falar, dar uns toques, às vezes brigar, não importa. Mas eu só vou trazer lapidação se eu quiser. Então, não adianta. É puramente individual o nosso crescimento. Tudo bem? Alguém mais, Roseli? Sim, a gente tem algumas perguntas, Fernanda. Uhum. Eu vou ler uma agora. Foi uma colocação, mas eu vou fazer como pergunta. Mesmo assim, se temos culpa, é porque fizemos algo negativo e sabemos que terá consequências. Logo, mesmo nos perdoamos, sabemos que temos um tipo de punição, consequências. Não sei nem se ficou pergunta, mas... Acho que não ficou a pergunta. Mas... Presta atenção. Não é porque eu sinto culpa que eu tenho que considerar que foi uma coisa negativa. Porque aí não combina com a sua verdade. Porque naquele momento em que você fez, era a sua verdade. Era aquilo que você sabia certo fazer.
Então, não é uma coisa negativa. Você vai poder perceber, dentro da reação do outro, da sua própria, que foi um ato não tão bom. Aí você começa a se dar num processo de se lapidar, se assim você quiser. Mas você não pode dizer que é uma coisa negativa. Não, quando você fez achando que era certo. Deu para entender? E tudo isso, claro, qualquer ato que seja positivo ou negativo, ele vai gerar consequências. Mas ficar sentado chorando nunca vai ser um bom negócio. A Claudine quer fazer outra pergunta. Claudine. Fernanda. Oi. Fernanda, olha só, não sei se estão me ouvindo direito. Sim. O tempo inteiro, assim, né, a questão do tema hoje, na verdade, foi sentimentos a serem lapidados. Aí, no meu entendimento, nós temos vários outros sentimentos para serem realmente lapidados. Muitos desses sentimentos, ou a maioria deles, somos nós que conhecemos. Orgulho, vaidade, irritação, ciúme, autocrítica, não sei, ansiedade, tem uma ilusão, uma série de coisas para nós lapidarmos em nós mesmos, que levaria vários e vários dias para a gente falar sobre isso. Mas aí, observando as colocações, nós, a gente focando muito na culpa. E aí eu fiquei aqui pensando comigo mesma, por que a culpa é um sentimento que nos incomoda tanto? Será que quando a gente sente culpa é porque o outro está percebendo na gente, ou é uma coisa que, como você colocou lá atrás, será que é porque a culpa, quando a gente magoa o outro, no final a gente acaba prestando atenção, porque na verdade acaba sendo um crescimento também. A gente se toca lá dentro de que não fizemos algo tão bom quanto o outro, talvez alguém que a gente goste, porque os outros não parecem ser uma coisa tão forte assim. Eu não sei se eu consegui ser clara nisso daí, mas eu acho que algum de vocês eu acho que conseguiu entender. Ok? Eu acho que a culpa é uma palavra que a gente arranjou, não é assim? Para dar uma nomenclatura na dor que causamos ao outro e que causamos no reflexo a nós mesmos, não é assim? E quando você falou dos sentimentos, não é assim? Mas daqui para frente nós vamos estar conversando sobre muitos sentimentos, tá bom? É só um dos próximos capítulos. Nós vamos estar conversando sobre muitos sentimentos que a gente precisa detectar e trabalhar na gente, tá bom? Então, as próximas palestras serão discutidos muitos sentimentos. Não me aprofundei em tantos outros sentimentos, até por conta disso. Mas todos estão entendendo que são sentimentos, não é bons e não tão bons, que produzimos em nós. Mas fixa muito nessa bendita culpa e cada um tem a sua forma particular do porquê, né, que eu me fixo tanto. Muitos gostam de se vitimizar, né? Muitos gostam de achar que eu não tenho jeito, né, que eu fiz, que acontecia, e por aí vai. Só que aí, cada um de vocês, eu acho que tem que parar, exatamente, até por conta da gente estar falando tanto sobre culpa, porque eu sabia que iríamos, né, falar sobre isso, parar para pensar diante daquilo que conversamos, parar para pensar de acho que talvez, dentro da conversa que tivemos, dos momentos, teve algumas elucidações que nos farão parar para pensar de como com essas culpas. Compreendeu?
Porque cada um vai sentir de uma forma e reagir de uma forma. Como a Adriana colocou, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, cada um de vocês possam estar parando, se é algo que incomoda tanto vocês, de parar para pensar um pouquinho em cima daquilo que a gente conversou. Tudo bem, Claudinha? Não sei se foi isso que ela perguntou, gente. Não, tá tudo certo, é por aí mesmo. Obrigada. Quem é? Eu acho que é a Jeane que está querendo falar. Não sei, quem é? Tem mais perguntas, mas a Jeane tem uma colocação que é dentro do que você está falando. É só sobre a questão da culpa, porque eu também tinha percebido, assim como a Claudine, que a gente focou na culpa. Só que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu percebi que tem tudo realmente a ver com o tema de hoje, né? Porque se o tema é os sentimentos que a gente tem que ainda lapidar, e né, você está falando desde o início que nós somos ainda seres em aperfeiçoamento, nós temos sentimentos ainda que nós temos que trabalhar. O grande problema que a gente encontra quando a gente se depara com isso, o fato da gente ter esses sentimentos ainda serem trabalhados, é a culpa. Né? Então, a culpa é o que a gente carrega quando a gente encara tudo isso, todos esses sentimentos que, como você disse, vão ser os temas das próximas palestras, todos eles, quando a gente encara esse sentimento, a gente abraça a culpa. Então, acho que foi perfeito, né, a gente falar sobre a culpa hoje, porque bateu certinho exatamente com a proposta do que estava sendo trazido. Será que a gente não se cobra mais do que deve? E aí coloca a mochilinha da culpa em nós? Porque, gente, está em processo de aprendizado, hoje a gente está dando o melhor que a gente pode. Então, muitas vezes, exigir algo que ainda não temos condição de dar vai fazer com que a gente arraste, né, aquela bola pesada, aquela corrente pesada, e a gente não saia do lugar. Então, a gente tem que se entender falível, sim, mas com todas as possibilidades de crescer e fazer diferente. Fala, Roseli. Tem mais algumas perguntas aqui. Espero que dê tempo. Agora seria do Daniel. Deixa eu ver aqui que eu até saí do lugar. O Daniel perguntou o seguinte: bloquear alguns sentimentos por um determinado tempo pode ser benéfico? Ah, Daniel, só podia vir de você. Muitas vezes a gente... E aí eu acho assim que... Não sei se bloquear seria a palavra certa. Muitas vezes, alguns sentimentos, eles trazem muito incômodo. E a gente sabe que se a gente insistir, ficar tendo essas emoções sem analisar, vai trazer mais dor. E muitas vezes a gente quer se anestesiar, né? Bloqueando. Melhor que bloquear é raciocinar. Por quê? Você pode fazer um stand-by, mas vai chegar uma hora que esse stand-by vai voltar novamente a uma realidade. E aí, às vezes, ele pode voltar com muito mais força. Então, muito melhor é encararmos aquilo que está nos incomodando e tentar trabalhar para fazer diferente. Eu acho que a gente não consegue bloquear. A gente tenta querer fazer de coisa que não está sentindo. Porque lá dentro, esse sentimento está borbulhando em nós. Então, é melhor encará-lo de uma forma mais racional. A Ilonka, ela perguntou o seguinte:
aliás, eu acho que ela não perguntou, ela só afirmou. Existe de fato uma dualidade no sentido do sentimento ser bom ou ruim? Ou será que todo sentimento não é bom nem ruim? Só é a gente que escolhe o que fazer com eles? Eu acho que a gente classifica de não tão bom porque ele ainda não tem aquela pureza que a gente sabe e que está em nós que devemos sentir. Eu acho que os sentimentos, eles são para ser vivenciados. E dentro da nossa análise pessoal, aí nós vamos, dentro do parâmetro que cada um desses sentimentos traz para a gente, nós vamos analisar e melhorá-los ou não. Porque quando é bom, a gente não mexe, não é assim? Mas quando ele não é tão bom, a gente quer aprimorar para que ele fique bom dentro do nosso entendimento. Tudo bem? Eu queria colocar... Aliás, eu já tinha uma colocação que o Marcelo tinha feito antes, eu vou ler agora, e em seguida ler o restante. Não sei se vai dar tempo de você aprofundar, mas seria bom você comentar alguma coisa. Porque ele já tinha colocado assim, que contrato difícil que eu assinei, Deus me perdoe. Depois ele colocou assim, será que eu fui um suicida e agora estou passando por esse desejo só para ter uma nova oportunidade? Suicida? Eu acho que não tem que pensar... Bom, no primeiro questionamento dele, né? Gente, quando a gente fala que a gente fez um planejamento para estar aqui, nós participamos desse planejamento. Não foi imposto a nós nada para que a gente vivenciasse. Mas todos nós, o nosso aval para vivenciarmos as experiências que nos preparamos com muito afinco para dar certo. Vamos, não interessa. Vamos prestar atenção de como estamos. Temos muitos desejos, mas podemos entrar nesse processo, não é assim, de sair da vida. Nós estamos negando a nós mesmos a oportunidade de crescer. Nós estamos dizendo que não somos capazes, mas somos. Dificuldades, todos nós vamos ter. Em algum momento, quando Jesus veio aqui, seria fácil? Não. Em nenhum momento. Então, todos nós vamos ter as nossas dificuldades. Então, agirmos sobre qualquer aspecto dessas nossas dificuldades, como que a gente vai crescer? Querer sair dessa vida é perder a oportunidade. E não interessa que eu fui ou não lá atrás. Lá atrás eu fui muita coisa. Mas com certeza hoje eu estou muito melhor do que eu estava lá atrás. E fugir não é uma opção. Eu simplesmente vou estar retardando o que eu preciso resolver agora. De uma forma bem direta, eu só vou estar retardando o que eu vou estar para resolver neste momento. Então, não é porque eu me inviabilizei que eu tenho que tomar atitudes drásticas. Não é assim que funciona. Não existe fracasso. Volto a dizer, não existe. Até porque se estamos
aprendendo, estamos num processo de aprendizado. Eu não estou fracassando, eu estou ainda aprendendo a fazer. Então, quando a gente tem alguns sentimentos, pensamentos como esse, fuga, pensemos nisso. Eu não estou fracassando. Eu simplesmente estou aprendendo a fazer, não fiz muito bem, mas tenho em mim toda a capacidade para fazer diferente. E isso não é só num processo drástico. Isso, às vezes, nos que temos, nas sensações de, às vezes, vivências e tantas outras sensações. Não é para nos abalarmos, mas compreender que tudo é parte de um processo e que eu posso e sou capaz de fazer diferente. Vai lá, Roseli. Perguntas eu não tenho mais. Tem uma colocação aqui do Fred, que eu não sei se ele prefere falar ou ele quer que eu leia. Fala, Fred. A culpa ela acaba sendo o resultado final de todos esses sentimentos que a gente tem. Mas, assim, eu gostaria de falar também que a culpa, como você já frisou várias vezes, ela é um sentimento de alguma coisa, é a compreensão mínima de que alguma coisa que, em termos de sentimentos que nós temos e de ações que nós temos, que não estão tão adequadas com aquilo que a gente hoje já acredita, sabe? Eu acho que uma pessoa que tem culpa, de uma certa forma, ela começa a pensar nela mesma e também começa a pensar no próximo. Por isso que é uma ferramenta para que o processo de evolução aconteça. O problema é a gente decidir se a gente vai ficar pensando na culpa, pensando na culpa, pensando na culpa, ou pegar essa culpa que nós já entendemos, nós temos um pequeno entendimento e vamos fazer alguma coisa com ela diferente, sabe? É até ruim, é até difícil falar, mas é que é a tal da leveza, em detrimento ao raciocínio da culpa. Tudo bem que se talvez hoje a gente não consiga ter tanta leveza nesse raciocínio, eu acredito que num futuro não tão distante ou num futuro distante, esse raciocínio ele vai acontecer. Era só isso que eu queria falar, porque assim, o pessoal está carregando tanto a culpa, assim, a gente vai carregando culpa, que a ideia que eu tenho é que algumas pessoas podem sair dessa palestra com muito peso em detrimento à culpa, entendeu? E ela, como a gente chegou a discutir, ela não é tão ruim assim. Ela é um alerta de que a gente tem alguma coisa a ser modificada. Desculpa, eu precisava de falar isso. Eu acho que o que a gente falou, a gente tentou colocar uma leveza nessa culpa. Assim, porque, como você falou, ela é uma das ferramentas para que a gente ensine e não mantenha na dor que poderá gerar sofrimento, né? Então, dentro dessa ferramenta e tantas outras, nós temos o intelecto para estarmos raciocinando, para darmos uma leveza na nossa vida. Então, quando esse tema foi proposto, simplesmente é para relembrar nós que somos falíveis, somos capazes de fazer diferente, e que por sermos falíveis, vamos nos lapidar em muitas e muitas vidas, e que a gente possa sair daqui não com a sensação de que fracassamos em algum processo no nosso caminho, mas que simplesmente estamos no processo de aprendizado. Porque quando a gente abraça essa ideia que estamos num processo de aprendizado, nós conseguimos botar mais leveza no nosso caminho. Então, que vocês possam raciocinar um pouco sobre tudo que a gente conversou
e não se esquecerem de que são filhos amados. O Pai nos respeita a todo instante, que Ele daria suas leis para que, dentro da nossa compreensão, vivenciássemos e fôssemos parando as nossas arestas de acordo com aquilo que temos de verdade. Então, eu espero, gente, que a gente possa de verdade sair leve e não carregar essa palestra, tá bom? Eu agradeço a vocês, esperamos vocês próximas, porque, né, vamos estar conversando sobre alguns sentimentos e, com certeza, vamos estar nos ajudando mutuamente, porque aqui não somos donos da verdade. Toda e qualquer pergunta, todo e qualquer comentário sempre enriquece as nossas palestras. E é por isso, né, que a nossa casa tem esse formato, exatamente por isso, porque nós nos completando mutuamente, tá bom? Vocês possam ficar com Jesus. Amado Mestre Jesus, que nesse momento todos possam sentir a sua presença, trazendo harmonia aos seus corações e mentes. Que os seus lares possam estar sendo iluminados pela sua luz, trazendo harmonia, não só quem aqui está, mas todos que estão aqui. Que todos possam compreender que através de uma oração, na elevação dos teus pensamentos, podem se sentir amparados na misericórdia de Deus. Que nos momentos aflitivos do caminhar de cada um, que vocês possam não se sentir sós, e compreenderem o amor divino preenche cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que esta paz possa ser sentida por cada um de vocês. Que assim